das semifinais, toda hora é hora de treinar. O treinador Carlos Cavallo fala sobre o elenco do Iranduba. Olha, nós temos uma equipe muito forte, competente, uma equipe que assimilou em pouco tempo de trabalho toda a condição que é colocada para elas, para as meninas. Nós estamos agora na terceira fase, né, do Campeonato Brasileiro, que praticamente é a semifinal desse campeonato, aguardando uma definição aí para que nós possamos ter esse jogo de ida contra a equipe internacional e depois contra a mesma equipe aqui em Manaus. Uma vez você declarou que a força do Iranduba era o equilíbrio entre o meio de campo, o ataque e a defesa. É verdade, né? Se você analisar o que foi realmente a equipe do Iranduba nesse campeonato, na primeira fase nós fizemos 34 gols e sofremos 4. Fomos para a segunda fase com equipes muito mais equilibradas e tivemos um aproveitamento muito bom de 6 gols feitos, né? E apenas 2 tomados. Então mostra um equilíbrio entre as ações. E isso é um fator que eu considero muito importante numa reta decisiva como essa. 4 equipes ficaram para a semifinal e que vão para a final. Pode analisar uma por uma? Olha, todas as equipes que chegam com condições iguais. A equipe do Inter, que nós vamos enfrentar nessa semifinal, é a base da seleção brasileira dessa categoria, né? Agora eu vejo que a nossa equipe ela tem uma grande vantagem pelo fato de ter um ataque muito rápido, né? Coisa que a gente não consegue ver nas outras equipes, né? Tanto o São Paulo como a equipe do Santos, né? E o próprio Inter são equipes que procuram tocar muito bem a bola, tecnicamente são equipes fortes, mas a gente tem uma transição muito rápida, né? No que diz respeito à defesa para o ataque, e eu creio que isso tem feito a grande diferença na nossa equipe. Jogar dentro de casa e fora de casa faz diferença para o Iranduba? Nós vamos procurar fazer um jogo de inteligência, até porque nós temos aí o jogo de volta, que nós consideramos decisivo dentro de casa, diante da nossa torcida. E analisando bem o que tem sido o Iranduba nos últimos anos, né, a força da torcida tem sido realmente muito importante no fator decisivo, principalmente dentro de casa. Olha, você vê como é interessante, né? A força da torcida tem grande e forte influência na equipe. A nossa expectativa. Já está aqui o Lissandro, já está com a gente aqui. Estou comentando que o Lissandro está aqui. Então, se nós conseguirmos realmente com que seja mantida a tabela do jeito que está, a gente vai ter aqui o jogo de volta do Internacional e tal. Mas, na verdade, esse embrólio todo, o Lissandro vai explicar para a gente agora, Lissandro. Por que foi adiado as semifinais do Sub-18 brasileiro? Bom dia, Dudu, bom dia, Dani. Bem, foi adiado devido a uma situação que aconteceu na partida entre São Paulo e Fluminense, da questão das substituições. As substituições foram feitas em 2 oportunidades, quando na realidade tem que ser feita somente numa oportunidade. Agora já há uma previsão de novas partidas, de datas? No site da CBF não tem nada definido, até porque, como nós conversávamos em off aqui, na próxima quinta-feira, o processo número 10 é justamente o processo que o Fluminense entrou no STJD pedindo a impugnação dessa partida, porque essa situação das substituições aconteceu justamente na partida entre São Paulo e Fluminense, ainda pela fase de grupos do Brasileiro Feminino Sub-18. Deixa eu ver se eu consigo explicar e se eu estiver errado você me corrige, por favor. Vamos lá. A história das substituições são 6 substituições. Sim. Que tem que ser feita em 3 oportunidades. Entretanto, a substituição do intervalo do jogo não conta. Não. É o que está no regulamento. Não conta. E o que o Fluminense alega é que o próprio árbitro, na sua súmula, tentou ludibriar essa situação que aconteceu. O erro foi da arbitragem. Por isso, Dudu, na minha modesta opinião, eu acredito que o São Paulo não será prejudicado e segue o jogo. Até porque o próprio presidente do STJD já confirmara. Não fomos nós que suspendemos a competição. Foi a CBF. Agora, tirando de lado essa situação, vamos falar das chances reais do Iranduba com o Internacional, desse jogo. O que você fala aí das meninas? Como bem disse ali o João Carlos Cavallo, a equipe do Iranduba muito boa na questão do ataque, um dos melhores ataques da competição. Eu assisti a partida contra o São Paulo, onde eu temia pela não vitória da equipe do Iranduba, porque o São Paulo, querendo ou não, os grandes centros sempre estão em destaque. Mas o Iranduba é uma equipe de primeira divisão. Eu acredito sim que nós vamos passar e vamos fazer essa final, dessa primeira final inédita, inclusive, do Campeonato Brasileiro Sub-18. Agora tem uma coisa também, o Fluminense entra na justiça para
Que benefício? O Fluminense não ganhou nada, está totalmente fora. Quem é beneficiado com isso? O que modifica com o resultado? Ou é só para tumultuar? É só para tumultuar. Qual é a intenção? Pois é, o que ele está pedindo é que seja impugnada a partida. Aí, claro, nós não somos da lei, mas pelo que nós acompanhamos no tribunal, somente aqui o local, pode acontecer de perca de pontos, só que o Fluminense não tem ponto. Ele vai perder o quê? Pode perder a pontuação da possível vitória que ele poderia ter, entre aspas, porque quando você joga, você pode ganhar os 3 pontos, como a outra equipe pode ganhar. Uma confusão jurídica aí que só na hora lá os advogados sabem explicar. Mas mesmo assim, o Fluminense não se classifica. Eu acredito, como você falou aí, Dani e Dudu, é só para tumultuar mesmo. Agora vamos falar